Um avião de passageiros completamente fora de controle. Esta não é apenas a história de um acidente, é a história de uma tragédia que começou nos céus e deixou para trás dezenas de perguntas sem resposta. Como um voo matinal comum se transformou em um pesadelo em questão de segundos. Quem ou que interrompeu a jornada do voo J-28243, que voava pacificamente de Baku para Grozny? O que aconteceu com o avião no céu para que todos os sistemas de controle da tecnologia moderna falhassem simultaneamente, deixando pilotos experientes impotentes? Enquanto tudo parecia normal, um único momento nos céus de Grozny mudou todos os destinos. Isso não foi uma falha técnica, eram as marcas frias de uma intervenção externa. Os pilotos travaram uma luta inacreditável para manter aquele pássaro de ferro incontrolável no ar por mais de uma hora. Embora todas as esperanças estivessem depositadas em uma última tentativa de pouso forçado nas estepes do Cazaquistão, a vida de dezenas de pessoas terminou tragicamente naquele solo árido. Neste vídeo, vamos investigar os momentos finais do voo J-28243 da ASAL, a luta heroica dos pilotos e os detalhes por trás da alegação de que o avião foi atingido por um míssil Pantsir S. Se você também quer conhecer todos os detalhes deste evento enigmático, ouvir os depoimentos de testemunhas e seguir conosco o rastro da verdade, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder nossas novas investigações. Participe de nossa discussão compartilhando suas opiniões sobre este evento nos comentários. 25 de dezembro de 2024. Aquele dia sagrado em que o mundo inteiro vibrava com a emoção do Natal e do Ano Novo, quando as famílias se reuniam e o cheiro de comida quente e pinheiros emanava das casas. Esta não é apenas uma data no calendário, é também um símbolo de esperanças, sonhos e planos para o futuro. Naquele dia, uma agitação normal dominava o aeroporto internacional de Baku. Anúncios, o som de rodas, pessoas se abraçando, se despedindo, se reencontrando. Cada um tinha sua própria história, seu próprio propósito. 62 dessas histórias em breve compartilhariam um destino comum. Eram os passageiros de um moderno e confiável Embraer 190, branco e azul, pertencente à Azerbaijan Airlines. O número do voo era J-28243. O destino era a cidade vizinha de Grozny. Deveria ser um voo de rotina de apenas algumas horas. Para alguns, uma viagem de negócios, para outros, uma visita familiar, e talvez para alguns, o início de uma nova vida. Ao embarcar no avião, ninguém poderia imaginar que a história escrita sob as asas deste pássaro de ferro terminaria em sangue e lágrimas. A tripulação de 5 pessoas a bordo, como sempre, realizava seu trabalho com profissionalismo. Os pilotos experientes, cientes de sua responsabilidade pela segurança dos passageiros, haviam realizado todas as verificações pré-voo com precisão. Os motores foram acionados, o Embraer moveu-se lentamente para a pista e, deixando as luzes de Baku para trás, subiu ao céu escuro. Tudo estava em ordem. O voo prosseguia conforme o plano. Os passageiros estavam relaxados, alguns lendo um livro, outros ouvindo música, e alguns sonhando acordados enquanto observavam o mar de nuvens pela janela. Eles não sabiam que o céu, a milhares de metros acima do solo, que deveria garantir sua segurança, logo se tornaria um inferno para eles. Eles não sabiam que lá embaixo, na terra, a irresponsabilidade de alguém, a frieza de alguém, estava assinando sua sentença de morte. Perto do final do voo, quando o avião começou a descer para pousar no aeroporto de Grozny, tudo mudou em um piscar de olhos. Foi como se o céu se abrisse e um punho invisível atingisse a fuselagem do avião com toda a força. Um som de explosão ensurdecedor, o ranger de metal e uma vibração aguda que envolveu toda a estrutura da aeronave. Isso não era uma turbulência comum. Era o sopro frio da morte. Os passageiros começaram a gritar de terror. As máscaras de oxigênio caíram de seus compartimentos. As bagagens de mão começaram a despencar dos bagageiros. Dentro da cabine, reinava o caos absoluto e o inferno. Mas a verdadeira catástrofe estava acontecendo naquele espaço pequeno e apertado que os passageiros não podiam ver, a cabine de comando. Imediatamente após o impacto, todos os instrumentos pareciam ter enlouquecido. Dezenas de luzes vermelhas piscavam simultaneamente, sons de alarme ensurdecedores se misturavam, ecoando na mente dos pilotos como uma marcha fúnebre. Falha no sistema hidráulico.
Falha no sistema hidráulico. Falha no sistema hidráulico. Este era o aviso mais aterrorizante que um piloto poderia ouvir. Os 3 sistemas hidráulicos, as veias do avião que garantiam seu movimento e controle, foram destruídos ao mesmo tempo. Isso significava que este gigante de metal de 100 toneladas não obedecia mais à vontade dos pilotos. Ele havia se transformado em um projétil desgovernado e errante no céu. Embora os pilotos se segurassem nos manches com toda a força, o avião se movia por conta própria, ora mergulhando bruscamente, ora subindo. Eles não lutavam apenas contra uma falha técnica, mas também contra as leis implacáveis da física. A única coisa que lhes restava era a potência dos motores. Era como um cirurgião com as mãos e os pés atados, tentando salvar um paciente apenas com a sua respiração. Pousar em Grozny já não era uma opção. Naqueles momentos em que cada segundo era mais valioso que ouro, a tripulação teve que tomar uma decisão inacreditável, onde tentariam pousar este pássaro ferido, cujo controle estava completamente perdido. Sobre seus ombros não estava apenas o peso de suas próprias vidas, mas o destino de 62 pessoas que confiavam neles. Isso não era mais apenas um voo, era uma luta implacável pela sobrevivência no céu, contra o tempo e a morte. E cada momento dessa luta se tornaria o maior teste da vontade humana e do profissionalismo diante de uma tragédia. O avião, com sua ferida mortal na fuselagem, planava silenciosamente em direção a um futuro desconhecido. As orações dos passageiros e a luta dos pilotos, encharcados de suor frio, ecoavam nas profundezas do céu escuro. Na cabine de comando, a noção de tempo havia desaparecido. Cada segundo se estendia como um século, e cada momento parecia ser o último. Todo o conhecimento dos pilotos experientes, os anos de experiência acumulada, os procedimentos de emergência praticados inúmeras vezes em simuladores. Tudo perdeu sentido em um instante. Porque nenhum manual de instruções dizia como pousar um Embraer 190 que havia perdido os 3 sistemas hidráulicos simultaneamente e estava completamente fora de controle. Esta era uma situação quase sem precedentes na história da aviação. O que eles estavam fazendo não era mais pilotagem, era a rebelião da vontade humana contra o metal e a física implacável. O manche havia se tornado apenas um pedaço de ferro inerte, e os pedais não respondiam. A única ferramenta que lhes restava eram as manetes que controlavam a potência dos motores. Usando a potência dos 2 motores de forma assimétrica, ou seja, aumentando um e diminuindo o outro, eles tentavam virar o nariz do avião milímetro por milímetro para a direita ou para a esquerda, para evitar que ele mergulhasse em um acidente fatal. Era uma tentativa tão desesperada quanto tentar levar um navio sem leme e sem velas para a costa em um oceano tempestuoso, usando apenas o seu sopro. Mas eles não desistiram. Cada movimento, cada decisão, significava a vida de dezenas de pessoas. Eles avaliaram as opções na velocidade da luz em suas mentes. Voltar para Grozny seria suicídio. A rota mais próxima e segura era seguir para a cidade de Akhtal, no Cazaquistão, sobrevoando o Mar Cáspio. Essa decisão foi tomada não apenas com lógica geográfica, mas também com um sacrifício humano. Eles evitaram sobrevoar áreas povoadas, tentando permanecer sobre o mar para que, no pior dos casos, uma queda não tirasse a vida de outras pessoas em terra. Com essa decisão, começou uma longa e angustiante espera que durou mais de 1 hora mortal. Na cabine de passageiros, o choque inicial e o pânico deram lugar a um medo paralisante e uma espera sem esperança. Os gritos haviam cessado, substituídos por orações sussurradas, soluços e pessoas murmurando os nomes de seus entes queridos. Todos sabiam que a situação era grave. As subidas e descidas bruscas do avião, como se fosse uma pedra caindo, a vibração da fuselagem e o som incomum dos motores não traziam boas notícias. As crianças choravam no colo de suas mães, as pessoas se agarravam firmemente às mãos umas das outras, como se tentassem extrair força. Naqueles momentos, nenhum status, nenhuma riqueza, nenhum plano tinha mais significado. Todos estavam no mesmo barco, ou melhor, no mesmo caixão. Olhando pela janela, eles viam apenas as águas escuras e frias do Cáspio. Essas águas poderiam ser tanto uma rota de salvação quanto uma sepultura. Os comissários de bordo, sufocando seu próprio medo, tentavam acalmar os passageiros, instruindo-os a apertar os cintos de segurança e se preparar para um pouso de emergência. Embora fosse impossível esconder o tremor em suas vozes, a coragem e o profissionalismo que demonstravam lançavam um pequeno raio de esperança naquela cabine escura. Aquela não era apenas uma tripulação de voo,
Era uma família se protegendo diante da morte. Nenhum deles tinha culpa. Eles estavam apenas no lugar errado, na hora errada. Eram as vítimas celestiais do erro fatal de alguém em terra, da negligência criminosa de alguém. Isso era mais do que uma falha técnica. Era uma traição. A traição do céu. O céu que lhes havia prometido um caminho seguro agora havia se transformado em um monstro pronto para devorá-los. E finalmente, após longos e dolorosos minutos, luzes apareceram no horizonte. Actal. Esta palavra se espalhou como um sussurro pela cabine. As esperanças começaram a brotar novamente. Talvez eles conseguissem. Talvez este inferno chegasse ao fim. Os pilotos, usando todas as suas habilidades, ou melhor, um milagre além de suas habilidades, conseguiram direcionar o avião incontrolável para a pista do aeroporto de Actal. Em terra, o alarme já havia sido dado. Dezenas de caminhões de bombeiros, equipes de ambulâncias e equipes de resgate esperavam prontos ao lado da pista. Eles também sabiam que este não seria um pouso de emergência comum. Mas ninguém, nem mesmo os especialistas em terra, tinha plena consciência de quão desesperadora era a condição daquele avião. O Embraer 190 reunia suas últimas forças para se aproximar da pista. Mas seus movimentos lembravam os últimos espasmos de um pássaro ferido. O trem de pouso não desceu. O avião foi forçado a pousar de barriga. A velocidade era excessivamente alta. Os pilotos não tinham quase nenhum meio para reduzi-la. Eles lutaram até o fim. Até o último momento, tentaram manter o avião reto, para minimizar a escala do desastre. Mas o metal estava cansado. As asas não conseguiam mais suportar aquela carga pesada. A poucos metros do chão, a vontade daquele pássaro de ferro se esgotou completamente. O avião, que desafiou a morte no céu por mais de uma hora, finalmente se rendeu à gravidade da Terra. Não foi um pouso suave. Foi um impacto implacável. O som infernal e ensurdecedor do metal arrastando no concreto. Foi um dos últimos sons que as 67 pessoas a bordo ouviram. No momento em que a fuselagem atingiu o solo, o tempo pareceu congelar e depois se estilhaçar em 1000 pedaços. Com a força do impacto, uma das asas do avião se partiu, seguida pela cauda. A fuselagem arrastou-se por várias centenas de metros, deixando um rastro de faíscas e chamas para trás. O mundo dentro da cabine virou de cabeça para baixo. Assentos se soltaram, pedaços de metal voaram como projéteis, e as pessoas foram violentamente atiradas umas contra as outras pela força implacável da gravidade. E então, com a explosão dos tanques de combustível, fumaça escura e chamas envolveram tudo. Do que era um milagre da tecnologia moderna segundos antes, restava apenas uma pilha de metal em chamas. Esses sons terríveis foram substituídos por um silêncio horripilante. Como se a morte, tendo terminado seu trabalho, estivesse tomando um fôlego. E então, aquele silêncio foi quebrado pelos gemidos dos feridos, seus gritos por ajuda e as vozes desesperadas daqueles que buscavam salvação. Quando as equipes de resgate chegaram ao local, ficaram horrorizadas com a cena. Não era apenas um acidente de avião, lembrava um campo de batalha. Itens pessoais espalhados por toda parte, brinquedos infantis, livros, fotos de família, eram as testemunhas silenciosas das vidas vividas, dos sonhos sonhados minutos antes. Enquanto os bombeiros lutavam contra as chamas, paramédicos e socorristas caminhavam entre os destroços em chamas em busca de qualquer sinal de vida. Ao retirar cada sobrevivente daquele inferno, eles estavam, na verdade, resgatando a esperança de que a humanidade ainda vivia. Logo, a amarga verdade emergiu em toda sua crueza. Das 67 pessoas a bordo, apenas 29 conseguiram sobreviver ao desastre. Algumas delas gravemente feridas, mas todas salvas com um trauma profundo que carregariam pelo resto de suas vidas. As 38 pessoas restantes, 35 passageiros e 3 membros da tripulação, se despediram de suas vidas naquela noite escura, em uma terra estrangeira. Suas histórias foram interrompidas, e suas famílias foram mergulhadas em um luto eterno. Esses números não são apenas estatísticas. Por trás de cada número, havia um mundo, uma família, um destino. Eles eram inocentes. Seu único erro foi embarcar em um avião que acreditavam ser seguro. Assim que amanheceu após o desastre, especialistas em aviação e investigadores do Azerbaijão e do Cazaquistão começaram a chegar ao local. A questão principal agora era: por quê? Porque um avião moderno, que havia passado por todas as inspeções técnicas, perderia o controle dessa maneira. Erro do piloto.
Falha técnica? Ou algo mais? A área foi imediatamente isolada, e cada detalhe, cada pedaço de metal, começou a ser cuidadosamente coletado. O alvo mais importante da busca eram as caixas pretas do avião, o gravador de voz da cabine, CVR, que registrava as últimas conversas dos pilotos, e o gravador de dados de voo, FDR, que armazenava todos os parâmetros técnicos do voo. Essas duas pequenas caixas laranjas eram as testemunhas silenciosas do desastre, e a única chave para revelar a verdade estava nelas. Após horas de busca, ambas as caixas foram encontradas. Mas a primeira evidência que chocaria a investigação não veio das caixas pretas, mas dos destroços da fuselagem do avião. Ao examinar o revestimento externo do avião, os especialistas descobriram, além de vestígios de explosão e impacto, estranhos furos e arranhões que não podiam ser atribuídos a nenhuma falha técnica ou fadiga estrutural. Essas marcas se assemelhavam aos rastros de estilhaços que entraram no avião de fora em alta velocidade e o atravessaram. As suspeitas aumentaram. Isso não se encaixava em um cenário de simples acidente. Era a assinatura terrível de uma intervenção externa e deliberada. Diante de tal situação, a bravura demonstrada pela tripulação, que permaneceu no ar por mais de 1 hora, não é um milagre. Se você estivesse no lugar deles, de onde encontraria forças para lutar até o último momento? Compartilhe suas opiniões conosco nos comentários. Quando as caixas pretas foram enviadas ao laboratório para decodificação, os resultados preliminares derrubaram todas as suposições. Ficou claro que os pilotos lutaram com calma até os momentos finais e não cometeram nenhum erro. E então, aquela gravação de voz. Conversas normais com o centro de controle de tráfego aéreo em Grozny segundos antes da explosão. E depois o som daquele impacto terrível e o grito do piloto: "Fomos atingidos." Não havia mais espaço para dúvidas. O voo J-28243 não sofreu um acidente, ele foi brutalmente abatido. Fomos atingidos. Estas 3 palavras, a voz do piloto gravada para sempre na memória da caixa preta, mudaram toda a natureza da tragédia, transformando-a de uma história de acidente em uma crônica de crime internacional. Cada peça de evidência coletada durante a investigação se encaixava, completando um quadro terrível. Centenas de fragmentos de metal recuperados da fuselagem do avião passaram por perícia balística. Sua composição química, forma e tamanho foram comparados com bancos de dados de inteligência internacional. O resultado não deixou margem para dúvidas. Esses fragmentos eram os elementos específicos usados na ogiva dos mísseis do Sistema de Defesa Aérea Pantsir-S, de fabricação russa. Quando a trajetória do impacto, a última posição do avião e a atividade militar próxima foram combinadas com dados de satélite, todos os caminhos levaram a uma unidade militar perto de Grozny. Essa verdade multiplicou a dor da tragédia. Significava que aquele momento horrível que pôs fim à vida de 38 pessoas e deixou 29 outras com um trauma para toda a vida não foi resultado de uma falha técnica ou de um capricho da natureza. Foi o resultado direto da ação humana, de um erro fatal ou, talvez, de uma ordem criminosa, algo terrível até de se pensar. Um avião de passageiros civil, com crianças, mulheres e pessoas inocentes a bordo, foi erroneamente ou intencionalmente identificado como um alvo militar e destruído a sangue frio. Isso foi um golpe não apenas para o Azerbaijão, mas para todas as regras da aviação civil internacional e para os valores da humanidade. A posição oficial de Baku foi firme, inabalável e inequívoca. A parte azerbaijana exigiu imediatamente uma investigação completa, transparente com a participação de observadores internacionais. Protestos foram expressos nos mais altos níveis através dos canais diplomáticos. As exigências eram claras: os culpados, desde o soldado que lançou o míssil até o comandante que deu a ordem, deveriam ser identificados e responsabilizados perante um tribunal internacional, e uma compensação deveria ser paga ao Estado do Azerbaijão e às famílias das vítimas. Esta não era apenas uma exigência política, era o clamor por justiça de 38 histórias interrompidas, de 38 famílias que ficaram órfãs. Para os parentes das vítimas, esta notícia tornou seu luto ainda mais pesado. Seus entes queridos não morreram em um acidente, mas em um assassinato. E isso era imperdoável. Este evento foi escrito como uma das páginas mais sangrentas e dolorosas da história da aviação civil do Azerbaijão.
Mas dentro desta página escura, havia também uma saga de heroísmo que mostrava a grandeza do espírito humano. A tripulação do avião. Eles lutaram até o último suspiro. Ao manter um pedaço de ferro incontrolável, com os sistemas hidráulicos completamente falhos, no ar por mais de 1 hora, eles realizaram um verdadeiro milagre. Sem o seu profissionalismo, calma e coragem, talvez ninguém tivesse sobrevivido a esta tragédia. A sobrevivência de 29 pessoas é o resultado direto de seu sacrifício. Embora tenham sido fisicamente derrotados, eles foram moralmente vitoriosos. Eles provaram ao mundo inteiro o que significa humanidade e dignidade profissional, mesmo nos momentos mais difíceis. Hoje, a tragédia do voo J28243 nos lembra de algumas verdades amargas. Mostra-nos como o céu pode ser frágil, como um único erro ou ato de agressão pode levar a desastres enormes. Lembra-nos que, não importa o quão avançada seja a tecnologia, o fator humano e o senso de responsabilidade sempre permanecem decisivos. E o mais importante, essa história nos ensina que a justiça não deve ser esquecida. A memória de 38 vítimas inocentes nunca permitirá que este caso seja encoberto ou que os culpados fiquem impunes. Seu grito silencioso ecoará por todo o mundo até que a justiça seja feita. Porque cada vida perdida é um chamado para voos mais seguros no futuro e para a construção de um mundo mais responsável. Aquelas 38 almas não são apenas números, são sonhos que nunca mais serão realizados, portas que nunca mais serão batidas, as palavras pai, mãe, filho, filha que nunca mais serão ditas. Sua memória é uma tocha eterna que mantém viva a nossa exigência por justiça. Para que esta história não seja esquecida e a voz das vítimas inocentes chegue a todo mundo, curta e compartilhe este vídeo e inscreva-se em nosso canal. Ative o sino de notificações para ficar por dentro de nossas histórias que trazem a verdade à luz. Lembre-se, a maior coragem, mesmo em meio à dor mais profunda, é dizer a verdade e exigir justiça até o fim.